Beleza? E aí, professor de História, Diego Novaes, e na aula de hoje nós vamos falar sobre Primeira Revolução Industrial. Então vamos lembrar que a partir da Primeira Revolução Industrial, o mundo ele vai passar por uma série de transformações de ordem econômica, política e social. Tá? E muitas dessas invenções tecnológicas, elas estão presentes nos dias atuais. Se nós formos olhar ao nosso redor, por exemplo, nós estamos rodeados de tecnologia, certo? Então, para nós entendermos o que foi a primeira revolução, a primeira revolução industrial, bora para a aula. Então, nós vamos começar por aqui, falando das habilidades e competências de acordo com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Objeto de conhecimento, ou seja, é aquilo que nós vamos estar estudando na aula de hoje, Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Movimento operário, socialismos, as transformações tecnológicas e sociais. Habilidades, analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação dos povos, produtos e culturas, identificando os impactos ocorridos com os adventos das revoluções burguesas na Europa e posteriormente na América. Então essa aí é a estrutura do nosso conteúdo de hoje, tá certo? Então, aí bora para a aula. Então, pessoal, nesse início de aula, vamos falar das etapas da Revolução Industrial. Tá? Nós temos 4 etapas aí, da Revolução Industrial, tá certo? Então, hoje, especificamente, nós vamos estudar a primeira Revolução Industrial, mas nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas 4 etapas da Revolução Industrial, tá certo? A primeira etapa, que vai do século XV até o século XVII, tá? É a partir daí que nós vamos ter o início do mercado mundial. Hoje nós vamos ter a montagem dessas oficinas de artesãos, os impérios coloniais, o comércio que vai se expandir para a Ásia e da África, e o tráfico de escravos também vai estar ligado nesse período de contextualização. Então, nessa primeira etapa, vamos lembrar que nós vamos ter uma passagem da produção artesanal para a produção manufatureira, tá certo? A segunda etapa, tá? Que vai ser entre 1780 e 1840, nós vamos ter o estabelecimento das fábricas, tá? Produção em grande quantidade, substituição da energia humana pela força hidráulica e aparecimento das locomotivas e também os barcos a vapor, tá certo? Já a terceira etapa, tá? Nós vamos ter aí, que é do final do século XIX, início do século XX, que nós vamos ter o emprego da energia elétrica, pesquisas na área da química, desenvolvimento de motores de combustão, meios de transporte mais velozes e mais potentes. E a quarta etapa, chamada de Revolução Industrial 4.0, tá? Que é do final do século XX até os dias atuais, nós vamos ter o desenvolvimento da informática, da biotecnologia e a cybertecnologia, e a expansão da globalização da economia, que é o que nós vivemos atualmente, um mundo aí totalmente integrado e globalizado, tá certo? Então essas são rapidamente, essas são as 4 fases, as 4 etapas da Revolução Industrial, beleza? E aqui nós temos esse quadro mostrando, tá, as 4 etapas que nós acabamos de ver, tá? Só um quadro resumo das 4 revoluções industriais que ocorreram até então. A primeira, mecanização, força hidráulica e máquina a vapor, tá? Aquela passagem que eu falei para vocês, do artesanato para a manufatura. Tá? Segunda, produção em massa, linha de montagem e eletricidade. Terceira, computador e automação. E quarta, sistemas cyberfísicos. Tá? Então essa aí, resumidamente, explicam também as 4 revoluções industriais que passamos até então. Então, pessoal, a Revolução Industrial ela poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo, mas por que justamente na Inglaterra? Então, nós vamos ter alguns fatores que vão favorecer o desenvolvimento industrial, primeiramente na Inglaterra. Olha só, primeiro, a questão do aspecto político. Vamos lembrar da Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa ela faz parte de uma das revoluções burguesas que aconteceram na Inglaterra no século XVII. Então, com as revoluções burguesas,
a burguesia ela passa a ter mais autonomia política na Inglaterra por meio da sua atuação no parlamento. Então, nesse contexto político, né, a burguesia vai favorecer os seus interesses principalmente, né, por causa de aprovação de medidas que garantiam os sistemas fiscais e investimentos no âmbito produtivo. Esse aí é o aspecto político, tá? A burguesia ela estava no parlamento e então criavam leis de incentivo fiscal para o desenvolvimento da economia inglesa. Outro ponto é o aspecto econômico, que com esses incentivos políticos e a exploração também de colônias, a burguesia inglesa ela consegue acumular uma grande quantidade de capital, tá? Ao longo dos anos. E assim ela consegue investir no desenvolvimento de novas tecnologias e também de estruturas fabris. Aí já na questão, né, continuando, já no aspecto social, com o desenvolvimento do pensamento liberal, tá, as terras comunais que é de uso comum na Inglaterra, foram cercadas para o estabelecimento de propriedades privadas. Então aí nós vamos ter os chamados cercamentos, tá certo? E assim, muitos camponeses que dependiam dessas terras comunais para poder sobreviver, tá? Então começaram a migrar dos campos para as cidades. Aí nós vamos ter o êxodo rural, tá certo? E essa mão de obra que vai sair dos campos e vai migrar para as cidades, vai se transformar, né, em uma grande massa de potenciais trabalhadores para as indústrias. Ou seja, a questão do aspecto social, a mão de obra inglesa era abundante, tinha muita mão de obra disponível e também era uma mão de obra barata. Então era uma oportunidade dos burgueses capitalistas maximizarem os ganhos, minimizando os gastos. E também nós vamos ter o aspecto natural. A Inglaterra era uma região rica em minérios e o ferro, por exemplo, ele vai ser ali o importante, né, a engrenagem principal, a matéria-prima mais importante para o desenvolvimento das máquinas e das ferrovias. E a exploração do carvão, que era abundante nas minas, fornecia o combustível necessário para o funcionamento das máquinas a vapor, principalmente a locomotiva e os navios que vão ser criados juntamente, né, vão estar nessas invenções daí durante a primeira revolução industrial, Primeira Guerra Mundial, Primeira Revolução Industrial, tá bom? Essa tecnologia, ela vai ser empregada na tecelagem, na produção de tecidos. Por quê? Bom, substituição dos tecidos indianos pelos tecidos produzidos na Inglaterra. E com isso os ingleses tinham a intenção de buscar o mercado europeu. E esse mercado europeu passa a comprar os tecidos ingleses por serem mais baratos e também por serem produzidos em grandes quantidades. Outra questão também, agora por que o algodão? Por que esse tecido de algodão? Primeiro, o algodão requeria um investimento barato, tá certo? E também a Inglaterra tinha uma grande produção de algodão nas colônias inglesas do sul e ainda contava com o algodão brasileiro, tá? O Brasil era um dos principais exportadores de algodão também. Antes, essa produção era feita pela manufatura doméstica e as ferramentas elas pertenciam aos trabalhadores, tá? Manufatura, olha esse nome, tá? Manu é de manual, tá? As máquinas, elas não substituíam, tá, a mão de obra humana, elas auxiliavam a mão de obra humana na produção, por isso que é manual, manu de manual, tá? Maquino de máquina, tá? Quando nós vamos passar para a fase da maquinofatura, aí nós vamos ter a introdução da máquina, aí a máquina começa a substituir a mão de obra humana pela máquina, tá certo? Então tem essa diferença de manufatura para maquinofatura. E nessa questão nós vamos ter a introdução de invenções que vão aumentar a produção, né, do tecido de algodão. Como, por exemplo, a Spinning Jenny, que vai ser inventada em 1760. Aqui é a Spinning Jenny e assista aí um vídeo, tá, curtinho, mostrando o funcionamento da Spinning Jenny, como que ela funcionava naquela época. Nós vamos ter também a criação do motor a vapor, de James White, tá, que é a máquina a vapor, e a substituição da produção artesanal
artesanal pela fábrica. Então, olha só, aquela mão de obra que vivia, aquele camponês que estava lá, né, nos campos, perderam as terras com o cercamento, vão perder os meios de produção, porque as grandes fábricas vão engolir as pequenas produções. Então isso vai arruinar vários pequenos artesãos que vão, todo esse grupo vão migrar para as cidades, transformando o quê? Em mão de obra operária. E essa mão de obra operária, que não era dona dos meios de produção, porque agora quem era o dono dos meios de produção? Das ferramentas, do maquinário, da matéria-prima, era o capitalista, o burguês capitalista, tá certo? E esse operário, ele vai passar a trocar o seu esforço físico por um salário, tá certo? E os artesãos, então, eles vão passar a ser operários nas novas indústrias na Inglaterra. Então, nessa nova dinâmica industrial, agora o artesão ele perde a vez, dando lugar às grandes fábricas e ao burguês capitalista. Então, nós vamos ter a questão, né, dos impactos, né, da Revolução Industrial. Olha só, expansão industrial por vários países europeus e posteriormente para a Ásia, América e África com o passar dos anos. Tá? Então essa industrialização que primeiramente começou na Inglaterra, ela tardiamente chega em continentes como Ásia, América e África. Nós vamos ter a implantação do capitalismo industrial, que ela começa nessa fase, na transição já do século XVIII para o século XIX. O capitalismo industrial é a segunda fase do capitalismo. Tá? Por quê? Bom, nós vamos ter o crescimento das fábricas, tá? O capitalismo industrial, e também o constante surgimento de novas tecnologias. Então, esse acúmulo, né, essa formação de capital através do capitalismo industrial se dá devido ao crescimento das fábricas e o emprego constante de novas tecnologias. E com isso nós vamos ter também o estabelecimento de uma nova ordem social. Agora nós vamos ter a formação da classe operária. E essa classe operária, ela vai entrar em constantes conflitos com os burgueses. Aí nós vamos ter a disputa de classes ou conflito de classes, tá? Dois grupos antagônicos, tá? Buscando objetivos que favorecessem o seu próprio grupo ou a si mesmo, né? No caso dos burgueses, tá certo? E é isso aí, nós vamos falar também um pouquinho mais, né, mais adiante. Então, a vida nas cidades, ela vai se tornar muito complexa, tá? Porque nós vamos ter a expansão da vida urbana, né, com o êxodo rural, tá? Várias pessoas que saíram dos campos e vão migrar para as cidades. O crescimento urbano desordenado, tá? Eu estou falando lá do século XVIII, falando de hoje não, porque o nosso crescimento urbano também ele é totalmente desordenado até hoje, tá? Então, como nós podemos observar aqui na imagem, olha só, né, gravuras da Inglaterra do século XVIII. Construção de moradias precárias, também estou falando do século XVIII, não estou falando de hoje. Crescimento das fábricas, só que com o crescimento das fábricas nós vamos ter também um aumento da poluição, como nós podemos observar aqui. E com isso, com o aumento da poluição, nós vamos ter também um aumento das doenças respiratórias, beleza? Então, os operários vão ser totalmente inseridos, né, nessa dinâmica capitalista e com o desenvolvimento dessas fábricas, né, claro, obviamente vai crescer a classe operária. Só que os operários estavam sujeitos a péssimas condições de trabalho, pois tinha uma jornada de trabalho muito longa, que varia de 12 até 18 horas por dia, e também trabalhar em locais sujos e mal ventilados, não tinham direitos, tá? Não havia garantia contra acidentes de trabalho, indenização ou pagamento, né, dos dias parados por causa de enfermidades. Além disso, nas fábricas desse período, mulheres e crianças também trabalhavam por horas, a fio em condições desumanas, porque o salário era muito baixo. Então, o homem, o pai de família, levava toda a família a poder trabalhar nas fábricas. Crianças, a partir dos 5 anos de idade, já trabalhavam nas minas de carvão, por exemplo. Então, essa dinâmica capitalista ela vai explorar de maneira muito grande, de maneira muito radical, a mão de obra de mulheres e crianças, inclusive recebendo salários ainda mais baixos do que os homens e estavam sujeitos às mesmas condições de trabalho dos homens, tá certo? E
Um exemplo dessa questão, né, dessa diferença salarial e da exploração da mão de obra feminina e de crianças, né, especificamente, né, nós vamos ter o Dia Internacional da Mulher em 8 de março, porque nessa data, em 1857, as operárias, né, da indústria têxtil em Nova York fizeram uma marcha pela cidade, protestando e reivindicando melhores salários e melhores condições de trabalho. Aí nós vamos ter, né, o dia 8 de março, que é mundialmente comemorado como Dia Internacional da Mulher. E com o passar do tempo, com a segunda fase, né, do capitalismo, nós vamos ter a reação dos trabalhadores. Por quê? O valor da mão de obra ela caía na medida que se desenvolvia o maquinismo. Então, essa transição da manufatura para a maquinofatura e a substituição da mão de obra humana pela máquina, então, essa máquina ela poderia ser operada por trabalhadores sem qualificação, e com a existência de um grande número de trabalhadores disponíveis, os salários caíam cada vez mais. E esses operários eram submetidos a uma intensa, né, rígida disciplina, obrigados a jornadas de cada vez maiores, sujeitos a demissões e acidentes em fábricas, sem condições de saúde e higiene também. Os trabalhadores voltavam-se contra as máquinas e seus inventores, promovendo atentados e depredações. Um desses movimentos de sabotagem de máquinas, que foi iniciado na França e que ganhou força na Inglaterra, vai ser conhecido como ludismo, que teve seu idealizador Ned Ludd, tá? Então, Ned Ludd ele vai ser um dos símbolos, né, do movimento de quebradores de máquinas, porque eles acreditavam que essas máquinas tomavam a mão de obra, o sustento, o salário dos operários. Então, eles invadiam as fábricas e quebravam todo esse maquinário. Então, e com o passar do tempo, os trabalhadores eles começam a se organizar, tá? E os operários, então, eles passam, né, se organizar em associações sindicais chamadas de trades unions. Esses trades unions que nós conhecemos, né, que surgiu naquela época, nós conhecemos hoje como sindicatos. Né? Se nós vamos entender, os sindicatos eles defendem direitos de categorias diferentes, como, por exemplo, professores, motoristas e cobradores, né? Farmacêuticos e por aí vai, né? E operários de modo geral. Então, cada classe trabalhadora tem, né, o seu sindicato. Então, vamos fazer uma questão aqui rapidinho. Vamos lembrar que no primeiro momento, lá nas ideias iluministas, lá atrás, surgiu a ideia, né, a questão do direito individual. Agora, nessa segunda fase do direito, nós vamos ter a implantação do direito coletivo. Tá? Esse direito coletivo vai ser principalmente, né, o primeiro grupo que começa a reivindicar direitos coletivos são justamente os operários através das trades unions. Tá? E começaram a organizar greves. E essas greves, né, continuam sendo uma forma de pressionar os patrões a aceitar as reivindicações dos trabalhadores. Por exemplo, todo ano nós temos aí greve de motorista e cobrador de ônibus, por exemplo, reivindicando o quê? Aumento de salário. Tá? Aqui nós temos uma manifestação de trabalhadores, tá? No Union Square, em Nova York. E os trabalhadores então começam a desenvolver propostas políticas. E a partir daí também começa a surgir novas ideias, né? Novas formas, novos pensamentos de organização social. Aí que vem, né? Começa a surgir o socialismo, o anarquismo, ou esses outros movimentos que nós vamos falar em uma outra oportunidade. E os cartistas, né, reivindicavam o direito de voto, eleições anuais para o parlamento e o estabelecimento do voto secreto. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim dessa videoaula. Espero que você tenha gostado e espero que você também tenha entendido o conteúdo, tá? Que esse é o meu principal objetivo, é que você entenda e aprenda os conteúdos, né, as matérias que são desenvolvidas aqui, essas partes da história que nós estamos estudando, tá certo? E quero contar com a sua ajuda aí, com o seu like, com o seu joinha, tá certo? E ajude também a promover o nosso canal, as nossas aulas, tá certo? E espero que essa aula tenha sido de grande ajuda para você, tá certo? Então, até a próxima.